Vocês sabiam sobre a formação de português e todos os fatos que eu contei? Então vem com a gente que nós iremos explicar. Roda a vinheta. Vai. A formação de Portugal e a origem da língua portuguesa. Derivou-se o nosso idioma como língua romântica do latim vulgar. É bastante difícil conhecer a língua dos povos habitantes na Península Ibérica, antes dos romanos dela se apossarem. Os romanos ocuparam a Península Ibérica no século III, antes de nossa era. Contudo, ela só é incorporada ao Império no ano 197 a.C. Tal fato não foi pacífico. Houve rebeliões contra o jugo romano. O latim, língua dos conquistadores, foi paulatinamente suplantado a dos povos pré-latinos. Os turdetanos e mormente os ribeirinhos do Betis adotaram de todos os costumes romanos e até já nem se lembram da própria língua. O latim, implantado na Península Ibérica, não era o adotado por Cícero e outros escritores da época clássica, latim clássico. Era sim o denominado latim vulgar. O latim vulgar era de vocabulário reduzido, falado por aqueles que encaravam a vida pelo lado prático, sem as preocupações estilísticas do falar e do escrever. O latim clássico foi conhecido também na Península Ibérica, principalmente nas escolas. Atestam tal verdade os naturais da península, Quintiliano e Seneca. O português vem do latim vulgar. Sabe-se que o latim era uma língua corrente de Roma. Roma, destinada pela sorte e valor de suas bases, conquista através de seus soldados regiões imensas. Com as conquistas, vai o latim sendo levado a todos os rincões pelos soldados romanos, pelos colonos, pelos homens de negócio. As viagens favoreciam a difusão do latim. Primeiramente, o latim se expande por toda a Itália, depois pela Córcega e Sardenha, plenas províncias do oeste do domínio colonial, pela Gália, pela Espanha, pelo norte e nordeste da Régia, pelo leste da Dácia. O latim se difundiu, acarretando falares diversos de conformidade com as regiões povoadas, surgindo daí as línguas românticas e novitarinas. Românticas porque tiveram a mesma origem, ao latim vulgar. Essas línguas são, na verdade, continuação do latim vulgar. Essas línguas românticas são português, espanhol, catalão, provençal francês, italiano, rético, sardo e romeno. No lado ocidental da Península Ibérica, o latim sentiu certas influências e apresenta características especiais que o distinguiam do modus loquendi de outras regiões onde se formavam e se desenvolviam as línguas românticas. Foi nessa região ocidental que se fixaram os sebos. Foram os povos bárbaros que invadiram a península. Todos de origem germânica sucederam nas invasões os vândalos. Os suevos fixaram-se no norte da península, no que mais tarde pertencia a Portugal, os visigodos. Esses povos eram atrasados de cultura. Admitiram os costumes dos vencidos juntamente com a língua regional. É normal entender a influência desses povos bárbaros foi grande sobre o latim que aí se falava, nessa altura bastante modificado. No século V, vários grupos bárbaros entraram na região ibérica, destruindo a organização política e administrativa dos romanos. Entretanto, é interessante notar o domínio político não correspondente a um domínio cultural. Os bárbaros sofreram um processo de romanização. Neste período, formaram-se uma sociedade distinta em três níveis: clero, os ricos e os políticos poderosos, a nobreza, proprietários e militares e o povo. No século VII, essa situação sofre profundas mudanças devido à invasão muçulmana, estendendo-se assim o domínio árabe variando de regiões, que tinha sua maior concentração na região sul da península, e o norte, não conquistado, servia de refúgio aos cristãos, que lá organizaram a luta de reconquista, que visava o retomado do território tomado pelos árabes. No que a reconquista progredia, a estrutura de poder e organização territorial vão ganhando novos contornos. Os reinos do norte da península, Leão, Castela e Aragão, estendem suas fronteiras para o sul. O reino de Leão passa a pertencer ao Candado portucalense. No fim do século XI, o norte da península era governado por rei Afonso VI, pretendendo expulsar todos os muçulmanos. Vieram cavaleiros de todas as partes para lutar contra os mouros, dentre os quais 2 nobres de Borgonhas. Raimundo e seu primo Henrique, Afonso VI, tinham 2 filhas, Urráquia e Teresa. O rei promoveu o casamento de Urráquia e Raimundo e lhe deu
Dote governo de Galiza. Pouco depois casou Teresa com Henrique e lhe deu o governo do candato portucalense. Dom Henrique continua a luta contra os mouros e anexando os novos territórios ao seu candato, que vai ganhando os contornos que hoje é Portugal. Em 1128, Afonso Henrique, filho de Henrique e Teresa, proclamou a independência do candato portucalense, entrando em luta com as forças do Reino de Leão, quando em 1185 morre Afonso Henrique. Os muçulmanos dominavam somente o sul de Portugal. Sucede a Afonso Henriques o rei Dom Sancho, que continuava a lutar contra os mouros até sua expulsão total. Dessa forma, consolida-se a primeira dinastia portuguesa, a dinastia de Borgonha. A sociedade. A formação de Portugal ocorreu num período de grande transição em que se percebe que o sistema feudal em crise é a contrapartida do crescimento em áreas urbanas. Então, este período se resume ao período de transição do feudalismo para as atividades econômicas, como os mercadores e os negociantes de dinheiro. Evolução da língua portuguesa. A formação e a própria evolução da língua portuguesa contam com um elemento decisivo, o domínio romano, sem se prezar por completo a influência das diversas línguas faladas na região antes do domínio romano sobre o latim vulgar. O latim passou por diversificações, dando origem a dialetos que se denominava romanço, do latim romanice, que significava falar a maneira dos romanos. Com várias invasões bárbaras no século V, e a queda do Império Romano no Ocidente, surgiram vários desses dialetos, e numa evolução constituíram-se as línguas modernas conhecidas como neolatinas. Na Península Ibérica, várias línguas se formaram, entre elas o catalão, o castelhano, o galeno-português. Deste último resultou a língua portuguesa. O galeno-português era uma língua limitada a todo o ocidente da península, correspondendo aos territórios da Galiza e de Portugal, cronologicamente limitado entre os séculos XII e XIV, coincidindo com o período da Reconquista. Na entrada do século XIV, percebe-se maior influência dos falares do sul, notadamente na região de Lisboa, aumentando assim as diferenças entre o galego e o português. O galego apareceu durante o século XII e XV, aparecendo tanto em documentos oficiais da região de Galiza como em obras poéticas. A partir do século XVI, com o domínio de Castela, introduz-se o castelhano como língua oficial, e o galego tem sua importância relegada a plano secundário. Já o português, desde a consolidação da autonomia política e, mais tarde, com a dilatação do Império Lúcio, consagra-se como língua oficial. Da evolução da língua portuguesa, destaca-se alguns períodos: fase proto-histórica, do português arcaico e do português moderno. Fases históricas do português. Fase proto-histórica. Anterior ao século XII, com textos escritos em latim bárbaro, modalidade do latim usada em apenas documentos e por isso também chamado de latim tabaliônico ou dos tabaliões. Fase do português árabe, do século XII ao século XVI, corresponde dois períodos: A, do século XII ao século XVI, com textos em galego-português; B, do século XVI ao século XVI, com a separação do galego e o português. Fase do português moderno. A partir do século XVI, quando a língua portuguesa se uniformiza e adquire as características do português atual, a rica literatura renascente portuguesa produzida por Camões teve papel fundamental nesse processo. As principais gramáticas e dicionários da língua portuguesa também surgiram no século XVI. Geografia da língua portuguesa. O atual quadro das regiões da língua portuguesa se deve às expansões territorial lusitana, ocorrida no século XV e XVI. Assim que a língua portuguesa partiu do ocidente lusitano, entrou por todos os continentes: América, África, Ásia e Oceania, além das ilhas atlânticas próximas da costa africana, que fazem parte do Estado português. Em alguns países, o português é língua oficial e, apesar de incorporações de vocábulos nativos de modificações de pronúncia, mantém uma unidade com o português de Portugal. Em outros locais, surgiram dialetos originários do português, e também regiões em que essa língua é falada por apenas uma pequena parte da população, como em Hong Kong e Sri Lanka.